Na Torre Fang, que é considerada o centro de talentosos mágicos, um evento horrível e sem precedentes está acontecendo. O professor Tiedemann e sua excepcional aluna, Azali, conduzem secretamente um experimento. No entanto, o resultado sai do controle quando uma força mística afeta Azali, transformando seu corpo em uma criatura bizarra. Ruídos aterrorizantes ecoam por toda parte, atraindo imediatamente a atenção dos magos nas proximidades, enquanto eles se preparam para usar magia para destruir essa estranha criatura. Um jovem de cabelo despenteado, Crilancelo, corre para intervir por causa de sua relação próxima com Azali. Ele não pode permitir que alguém a machuque. Sua hesitação e sentimentos pessoais levam Crilancelo a cometer um erro grave. A criatura aproveita o caos para escapar da torre, desaparecendo na noite. Com o tempo, 5 anos após esse evento doloroso, Crilancelo não é mais um estudante na Torre Fang. Ele abandona seu antigo nome, chamando-se Orphan, como uma forma de enterrar seu passado. Agora, Orphan perambula por aí trabalhando como um mago freelancer para se sustentar. No entanto, a vida não é fácil para ele. Uma vez ele emprestou dinheiro a 2 crianças pobres, mas apesar de seus esforços para recuperá-lo, o dinheiro permanece não devolvido. Em uma pequena lanchonete localizada na periferia, Orphan está desfrutando de um jantar simples como de costume após um longo e exaustivo dia. Enquanto toma sua bebida, um jovem garçom de repente fala, seus olhos brilhando de curiosidade. Ele já fez parte da academia na Torre Fang? Esta pergunta faz Orphan parar momentaneamente, e embora ele não queira admitir, o pequeno distintivo em seu casaco gasto diz tudo. Nesta era, qualquer pessoa que se formasse na Torre Fang era muito respeitada, pois era o único lugar que treinava magos com poderes superiores. O emblema da academia é um símbolo de poder que até os indivíduos mais ousados respeitariam com cautela. No dia seguinte, quando Orphan retorna à casa deteriorada onde reside, as 2 crianças que haviam emprestado o dinheiro dele aparecem de repente. A excitação é evidente em seus rostos, como se trouxessem notícias significativas. Eles discutem animadamente um grande plano cheio de potencial, um esquema que pode potencialmente trazer uma enorme quantidade de dinheiro. Se tudo correr bem, as dificuldades financeiras que atormentam Orphan poderiam ser resolvidas imediatamente. As promessas das crianças soam tão simples que são suspeitas. Apesar de suas reservas, Orphan decide tentar a sorte, pensando que as coisas podem não ser tão ruins quanto teme. No entanto, a dura realidade não é nada como a que haviam pintado para ele. Os 3 rapidamente se envolvem em um plano falho, juntando-se a uma organização fraudulenta de marketing multinível para enganar uma prestigiada família nobre na cidade. Desde o início, as coisas são claramente evidentes, pois as 2 crianças falam incessantemente sobre produtos bizarros, tentando convencer os clientes com palavras floreadas mas vazias, o que poderia fazer qualquer pessoa minimamente perceptiva perceber o engano. A família nobre, não facilmente enganada, logo fica suspeita das ações duvidosas do trio. Eles reportam discretamente para as forças de segurança, planejando pegar todo o grupo assim que as coisas forem longe demais. Durante a situação tensa, Cleo, a filha mais nova da família, descobre acidentalmente uma verdade chocante. Quando seu olhar pousa no distintivo desgastado que Orphan carrega, memórias de muitos anos atrás subitamente voltam à tona. Naquele ano, um poderoso mago tinha aparecido em sua casa, deixando para trás uma espada amaldiçoada com o pedido de guardar um segredo. As histórias de Cleal e os detalhes dispersos que Orphan observa lentamente se juntam para formar um quadro claro. Ele não precisa pensar muito para perceber a identidade da pessoa que havia confiado à família nobre a espada amaldiçoada. Não era outro senão o professor Tiedemann, um dos magos mais influentes em sua vida. Essa realização causa grande preocupação a Orphan, já que parece que tudo gira em torno do passado que ele quer enterrar. Enquanto a atmosfera está imersa em tensão, de repente um alto estrondo vem da casa vizinha. O som estrondoso sacode todo o bairro, assustando todos os presentes. Um instinto surge dentro de Orphan, não trazendo perigo. Ele corre em direção à origem da explosão. No coração de Orphan, a vontade de proteger todos supera o medo da ameaça desconhecida. A grande porta da casa, estilhaçada pela explosão, está entreaberta, revelando uma cena que deixa todos sem palavras. No meio dos escombros, surge uma criatura gigantesca. Com seu corpo maciço e asas esfarrapadas, ela exala uma pressão aterrorizante. Orphan precisa apenas de um breve olhar para reconhecer que não é um dragão comum, mas Azali. Orphan fica diante da criatura gigantesca, seus olhos cheios de determinação, mas incapazes de esconder sua dor. Ele ergue a voz, usando as palavras mais sinceras para alcançar a parte humana restante dentro de Azali. No entanto, todos os esforços se mostram inúteis. O monstro não dá sinais de escutar, seus olhos frios estão cheios apenas de loucura e um instinto destrutivo. Num piscar de olhos, um jato de fogo irrompe da boca do monstro, indo direto em direção a Orphan. Ele rapidamente dá um passo para trás, tentando desviar, mas o calor intenso e a fumaça turbulenta tornam tudo embaçado.
Naquele momento caótico, Azalier, em sua forma monstruosa, avança rapidamente com uma poderosa mordida, agarrando a espada amaldiçoada, o item mantido por muito tempo pela família nobre, e então foge em direção à floresta densa. Do lado de fora, a equipe de elite de magos que estava emboscada está totalmente preparada para agir. Eles foram enviados para garantir que a criatura não pudesse causar mais danos. Assim que o monstro sai do prédio, ataques mágicos poderosos são imediatamente lançados. Luzes brilhantes dos feitiços iluminam a noite. No entanto, quando os ataques estão prestes a atingir o alvo, Orphan de repente avança na briga, exercendo toda a sua força para neutralizar a magia. Tudo parou na surpresa das testemunhas. Seu ato audacioso não apenas salvou Azali de uma morte iminente, mas também abriu caminho para ela desaparecer nas sombras, evitando o cerco da equipe de magos. A memória de 5 anos atrás ainda persistia na mente de Orphan como uma ferida que não podia cicatrizar. Naquela época, Mestre Tildeman liderava um grupo de aprendizes jovens e promissores. Todos eles possuíam um poder latente incrivelmente alto. Entre eles, Azali se destacava, uma garota de talento excepcional conhecida como a Bruxa Caótica devido ao seu extraordinário poder. Sempre que Azali participava de combates de prática com o mestre, os ecos dos confrontos não apenas sacudiam a sala, mas às vezes causavam pequenos tremores por toda a torre. O grupo de aprendizes do mestre Childman não era apenas forte em habilidade, mas também tinha um relacionamento incrivelmente unido. Todos eram órfãos, mas isso não os fazia sentir-se privados. Pelo contrário, os dias vivendo juntos na Torre de Presas foram alguns dos raros momentos felizes. Eles se consideravam uma família, compartilhando alegrias e sempre prontos para se protegerem de qualquer perigo. Apesar dos desafios da vida, eles confiavam uns nos outros para superar todos os obstáculos. No entanto, essa breve felicidade não durou para sempre. Um terrível acontecimento ocorreu, destruindo tudo o que eles valorizavam. Quando Azali se transformou em um monstro e fugiu da Torre de Fang, o conselho da academia rapidamente tomou uma decisão calculada. Para proteger sua reputação e autoridade, eles declararam ao mundo exterior que Azali havia morrido em um acidente de laboratório. Este anúncio não era apenas uma mentira, mas também uma completa negação de responsabilidade por um dos seus estudantes mais brilhantes. A Torre de Fang, que sempre se orgulhou de altos ideais e integridade, agora usava uma fachada de falsidade para encobrir uma verdade horrível. Orphan, que via Azali não apenas como uma irmã, mas também como uma pessoa em quem mais confiava, não podia aceitar essa decepção. Ele continuamente solicitava aos palestrantes e magos de alto nível na academia para organizar uma busca, na esperança de trazer Azali de volta. Apesar de seus apelos sinceros, todos foram ignorados. Eles encontraram várias razões para justificar sua indiferença, argumentando que manter a imagem da academia era mais importante do que resgatar uma estudante que havia perdido o controle. Após ser repetidamente negado, Orphan sentiu que sua lealdade à Torre da Presa havia se esgotado. Ele já não reconhecia o lugar que um dia servira como seu segundo lar, um lugar que um dia ofereceu esperança e significado à sua vida. Decidido, abandonou não apenas a academia, mas também o nome Cree Lancelo, um apelido associado a um passado doloroso. Retornando à realidade, Orphan foi surpreendido ao receber uma oferta direta do mestre Tildeman. O respeitado mago, que havia sido um símbolo de força e sabedoria na Torre de Fang, pediu a Orphan que empreendesse uma missão crucial para eliminar o monstro que tanto a academia quanto a comunidade mágica consideravam uma grande ameaça. Mestre Tildeman, com sua perspicácia e experiência, especulou que o objetivo de Azali ao se apoderar da espada amaldiçoada era restaurar seu corpo humano. No entanto, ele também expressou dúvidas sobre a viabilidade disso, já que o poder maligno escondido na espada não era facilmente subjugado. Orphan ouviu em silêncio cada palavra de seu antigo mestre, sentindo-se dilacerado por dentro. A Torre de Fang, apesar de reconhecer a força superior de Azali como humana, agora só a via como um perigo que precisava ser eliminado. Para eles, matar o monstro não era apenas um ato de proteger os residentes ao redor, mas também uma forma de manter a reputação da academia e proteger a terra sagrada de ameaças. Tildeman não escondeu sua posição. Ele enfatizou que o sacrifício de Azali, por mais doloroso que fosse, era necessário para a paz de todos. Tildeman, com seu pensamento estratégico e habilidade mágica magistral, havia lançado silenciosamente um feitiço de rastreamento na espada amaldiçoada. Este feitiço, além de intrincado, era também altamente preciso, permitindo que o grupo de magos determinasse facilmente a localização atual de Azali. Este foi um movimento crucial em seu plano, um passo em direção ao fim desta dolorosa história. Tildeman acreditava que, com o suporte do feitiço de rastreamento, confrontar e eliminar a ameaça de Azali seria mais viável do que nunca. Diante do seu professor, Orphan acenou concordando, como se tivesse aceitado participar na missão de caçar o monstro. Sua expressão era séria, mas no fundo de sua mente, ele estava idealizando um plano completamente contrário. Orphan não tinha intenção de seguir as ordens da academia. Em vez disso, ele decidiu usar a informação do feitiço de localização para se adiantar ao grupo de magos.
O objetivo de Orphan era muito claro: avisar Azali sobre o perigo iminente. Pouco antes de partir, Cleo inesperadamente se aproximou de Orphan com um presente especial. Na palma da mão dela estava um anel de prata brilhante gravado com caracteres antigos e misteriosos. Cleo explicou que este presente era um sincero agradecimento de sua família, um sinal de apreço pelo papel de Orphan na proteção deles e na mitigação dos danos do ataque do monstro. Ela não elaborou sobre a origem do anel, apenas enfatizou que ele possuía um poder especial capaz de salvar seu dono das situações mais perigosas. Quando Orphan recebeu o anel, seus olhos congelaram imediatamente. Uma sensação estranha, mas familiar, invadiu sua mente, como se ele já tivesse visto esse objeto em algum lugar antes. Após um momento de reflexão, Orphan percebeu a verdade surpreendente. O anel tinha pertencido a Azali. Os caracteres antigos em sua superfície não eram apenas marcas de identificação, mas também prova clara de sua posse original. Embora Azali raramente mencionasse o anel, Orphan lembrava-se distintamente dela ter dito uma vez que não era apenas um ornamento, mas também um poderoso amuleto protetor. Continha uma magia de proteção capaz de salvar a vida do proprietário nas situações mais críticas. No entanto, seu poder só poderia ser ativado uma vez. Silenciosamente colocando o anel em seu dedo, Orphan sentiu uma mistura indescritível de tristeza e gratidão. Para ele, este presente não era apenas uma retribuição de Cleo, mas também uma ligação com o passado, com memórias de Azali antes de tudo se tornar caótico. Ele não ofereceu um longo agradecimento a Cleo, apenas acenou com a cabeça para ela, mas, no fundo, fez uma promessa silenciosa de usar o poder do anel de uma maneira verdadeiramente digna. Era uma maneira de proteger o que restava do vínculo entre ele e a irmã que um dia significara tudo para ele. Orphan e uma equipe de talentosas feiticeiras foram designados para uma tarefa crítica. Muitos magos de elite foram convocados para participar da próxima jornada. Para neutralizar a magia negra, também enviaram um mago branco de alta categoria para garantir um selo mais forte. Enquanto isso, Orphan inesperadamente decidiu seguir um caminho diferente, buscando Azali sozinho na esperança de restaurá-la de sua forma monstruosa. O profundo afeto de Orphan por Azali, em vez de ser retribuído, foi encontrado com a fúria dela. Azaliê, em sua forma de dragão, lançou ataques violentos, e uma poderosa rajada de seu sopro envolveu toda a floresta em chamas, transformando a cena em um campo de batalha ardente. A luz do fogo refletia no céu, enquanto Orphan fazia todo o esforço para impedir a devastação causada pela pessoa que ele sempre prezou. A batalha foi feroz. À vista da batalha, um grupo de feiticeiros decidiu colaborar para localizar precisamente Azali em sua forma monstruosa. Um plano de ataque coordenado foi lançado com o objetivo de danificar e enfraquecer diretamente o monstro. Em meio ao caos, um mago branco de alto escalão conduziu um ritual de selamento para conter o poder obscuro que transbordava do corpo de Azali. No entanto, seus esforços pareceram insuficientes para dominá-la. A força do monstro excedeu as expectativas iniciais. Nesse momento, enfrentando uma situação perigosa, Orphan considerou um plano ousado. Ele decidiu roubar uma espada mágica, esperando atrair Azali para segui-lo, afastando-a dos magos para se aproximar dela com mais segurança. No entanto, essa ideia imprudente foi facilmente vista como ingênua, já que o poder de Azali superava em muito qualquer coisa que Orphan pudesse controlar. A situação se complicou quando a equipe de magos foi dividida em dois grupos. Hatia, a leal amiga de Orphan, assumiu a tarefa de persegui-lo para recuperar a importante espada antes que caísse em mãos inimigas. Enquanto isso, os magos restantes tiveram que ficar para trás para continuar a batalha com o dragão, evitando mais destruição. Quando Orphan e Hatia voltaram ao campo de batalha, a cena que se desenrolou diante deles era chocante. Os talentosos magos que haviam lutado juntos haviam em sua maioria caído, deixando apenas rastros de destruição e fracasso. Em meio à cena ensanguentada, apenas Tildman permanecia firme, resistindo ao poder aterrorizante de Azali em sua forma de dragão. A brutalidade e a loucura do monstro fizeram com que toda a área de batalha parecesse envolta em uma tempestade de fogo interminável. Antes que Orphan pudesse pensar mais sobre seu próximo plano, ele foi subitamente perfurado por uma dor excruciante. Seus olhos se encheram de espanto ao ver a espada de Tildman profundamente cravada em seu corpo. Ele tentou se mover, mas seu corpo subitamente ficou rígido, incapaz de resistência ou movimento. As palavras frias de Tildman ressoaram como um comando definitivo. Ele iria curar a ferida de Orphan, mas apenas depois que a batalha tivesse terminado. Agora, a tarefa de Orphan era permanecer em silêncio, proibido de causar mais problemas até que tudo tivesse acabado. Imediatamente após Orphan ser incapacitado por Tildman, a batalha se tornou muito mais fácil para o poderoso mago. Sem a interferência ou ameaça de Orphan, Tildman rapidamente concentrou todo o seu poder em um golpe decisivo. Em um instante, o dragão foi repelido com uma força tremenda. O ataque não apenas forçou o corpo do monstro para trás, mas também o fez se dissipar em uma onda de imenso poder. O dragão foi completamente destruído, restaurando a tranquilidade. Mas isso era apenas o começo de uma dor maior aguardando Orphan.
Um olhar de profundo arrependimento apareceu em seu rosto. Seus olhos se encheram de dor ao ver sua irmã deitada no chão sem vida. As memórias de Azali, quem ele tentou salvar durante todo esse tempo, agora pareciam ter sido completamente destruídas por sua fúria. Em meio ao silêncio, Orphan de repente ouviu um som fraco emanando do cadáver do dragão. Eram as últimas palavras de Azali, um frágil raio de esperança neste momento de desespero. Algo nas palavras dela perturbou Orphan. Ele percebeu que as coisas talvez não estivessem realmente terminadas. No dia seguinte, Orphan visitou a residência de Tiedemann com emoções conflitantes. As últimas palavras que ele ouviu do corpo do dragão no dia anterior revelaram um segredo chocante. A alma escondida dentro do monstro não era de Azali. Em vez disso, a verdadeira Azali ainda estava viva, mas em uma circunstância que ninguém havia previsto. Ela havia trocado de alma com Tiedemann e agora habitava o corpo de seu professor. A troca de almas não era apenas complexa, mas também abrigava muitos esquemas sombrios. Orphan recordou os eventos dos últimos dias, quando ninguém notou a diferença. Azali, na forma de Tiedemann, desempenhou habilmente o papel, mantendo o comportamento severo e autoritário de um feiticeiro experiente enquanto Tiedemann estava preso no corpo dela. Parecia que Azali tinha planejado tudo com antecedência. Ao continuar a desempenhar perfeitamente o papel de professora, ela poderia sobreviver e deixar que Tiedemann assumisse a morte em seu lugar. Orphan entendia melhor que ninguém o perigo da situação. Ele sabia que Azali tinha ido longe demais e que os crimes que ela havia cometido precisavam ser punidos. Sua visita hoje não era como um irmão desesperado ou um jovem mago em busca de respostas, mas com a determinação de acabar com tudo. O olhar de Orphan estava cheio de determinação. Ele não era mais a criança que apenas esperava e tinha esperanças, mas um feiticeiro preparado para enfrentar as terríveis consequências que Azali havia criado. A espada de Azali avançou em direção a Orphan com uma intenção decisiva, mas não conseguiu tocá-lo. Em vez de sentir a dor do ataque da sua irmã, Orphan permaneceu calmo, isso graças a um anel antigo gravado com símbolos antigos que ele havia engolido antes. O poder do anel antigo criou uma camada protetora invisível que o protegeu do golpe mortal, permitindo-lhe contra-atacar rapidamente. Um poderoso contra-ataque dele investiu contra Azali. Naquele momento, Orphan percebeu que a vitória ou derrota nesta batalha não importava realmente. Sua mente não estava obcecada em destruir Azali, mas com um desejo de salvá-la, de ajudar sua irmã a retornar. Orphan não queria encurralar Azali sem nenhuma saída. Seu objetivo não era matá-la, mas libertá-la, resgatar a irmã que ele amava do escuridão e da loucura que tomaram conta de sua mente. Orphan parou e olhou profundamente nos olhos de Azali. Ele falou em uma voz calma, mas firme, afirmando que Tiedemann nunca teve a intenção de matar o dragão. O professor deles, apesar de ser um mago poderoso e respeitado, escolheu entrar no campo de batalha não para destruir, mas para encontrar uma maneira de salvar Azali, para ajudá-la a se tornar humana novamente. O que Tiedemann queria era um desfecho pacífico onde ninguém tivesse que morrer. Mas em vez de ser grata, Azali escolheu retribuir a bondade com vingança. Ela não só assumiu o corpo do professor deles, como também acabou pessoalmente com a vida dele, afirmando o caminho cruel que havia escolhido. Orphan de repente se lembrou dos dias passados quando ele e Azali estudavam na academia de magia. Embora Azali fosse sempre conhecida como uma das feiticeiras mais destacadas, superando outros em força e habilidades, foi Orphan quem foi escolhido para herdar o manto de Razor, um símbolo de poder supremo. Razor não era apenas um símbolo, mas também carregava influência significativa no mundo dos feiticeiros das trevas, especialmente no treinamento de Fangs. O detentor desta herança teria influência e poder significativos ao liderar a próxima geração de jovens feiticeiros. Isso criou uma lacuna invisível entre os irmãos, pois Azali sentia-se deixada para trás na corrida pela fama e poder. Nas memórias de Orphan, houve um dia especial quando decidiram retornar ao orfanato onde cresceram juntos. Esse orfanato guardava inúmeras recordações de sua infância. Um lugar onde seu vínculo foi formado, não apenas por causa de sua proximidade, mas também porque não tinham mais ninguém em quem confiar. Sem o amor dos pais, muitas crianças no orfanato tiveram que buscar conforto umas nas outras. Esse laço tornou Orphan e Azali mais próximos do que nunca. Nesses momentos, eles não eram apenas feiticeiros competindo por poder, mas irmãos. Eles revisitavam memórias de um passado pacífico antes de serem arrastados para as correntes complexas do mundo mágico. Orphan sempre sentiu que as memórias do orfanato estavam indelevelmente gravadas em sua mente. Aqueles eram os raros momentos em que ele e Azali não estavam sobrecarregados pelas pressões da fama e responsabilidade. Ali, permaneciam apenas momentos simples e puros, onde podiam ser eles mesmos sem estarem presos às expectativas de ninguém. Orphan sabia que essas memórias retinham uma parte de seu afeto por Azali. Apesar de todos os crimes que ela havia cometido depois, ele não conseguia esquecê-los. No caminho de volta para a Academia de Magia após visitarem o orfanato, Orphan notou algo incomum quando Azali desapareceu sem deixar rastro. A preocupação invadiu seu coração, e Orphan imediatamente começou sua jornada para encontrá-la, na esperança de ver sua irmã em breve.
No entanto, apesar de viajar por muitos caminhos e perguntar por toda parte, a escuridão caiu rapidamente e ainda não havia sinal da presença de Azali. A escuridão gradualmente envolveu todos os cantos, aumentando sua tensão. Orphan continuou sua busca em uma casa abandonada próxima, onde achava que poderia encontrar uma pista. O espaço dentro da casa estava sombriamente escuro, úmido e aterradoramente silencioso. Enquanto tentava inspecionar o ambiente, de repente, uma sombra tênue emergiu de um canto escondido e investiu diretamente contra Orphan. O ataque foi tão rápido que ele mal teve tempo de reagir. Embora estivesse preparado em uma postura defensiva, os golpes invisíveis do inimigo não eram apenas evasivos, mas também deixavam Orphan se sentindo impotente, pois ele não conseguia identificar precisamente sua origem. A onda de ataques o empurrou continuamente para uma posição perigosa. Apesar de ser um mago habilidoso, Orphan não conseguiu contrapor o estranho ataque deste fantasma. Quando levado ao limite, Orphan sabia que tinha que recorrer a uma tática diferente. Num instante, ele decidiu ativar um feitiço antigo chamado Encerramento Mental, um dos poucos feitiços que ele usava apenas nas situações mais críticas. Assim que o feitiço foi ativado, Orphan sentiu sua mente se desligar da realidade e imediatamente o inimigo vago começou a desaparecer, como se nunca tivesse existido. Na realidade, a sombra tênue era um feitiço criado por Azali. Exteriormente, ela sorriu e disse que só queria provocar seu irmão mais novo, mas no fundo, seu propósito não era tão simples. Azali queria testar suas forças para ver quem era realmente mais forte entre eles. Essa curiosidade vinha não apenas do instinto de uma feiticeira talentosa, mas também de uma necessidade oculta de afirmar sua posição aos olhos de Orphan. No entanto, ela não podia negar que seu irmão mais novo havia crescido e estava se tornando mais forte, capaz de ficar lado a lado com ela em confrontos. Isso era tanto satisfatório quanto um pouco inquietante para ela. Após aquele ataque inesperado, a realidade gradualmente voltou para ambos. Orphan, percebendo que Azali não tinha a real intenção de machucá-lo, sentiu-se perplexo. Enquanto isso, Azali pareceu ter percebido algo mais profundo. As palavras de Orphan sobre o professor deles, Childman, a despertaram do delírio de poder e ódio. Ela de repente percebeu que todas as suas ações estavam em desacordo com os desejos do seu professor. Childman nunca teve a intenção de matá-la, nunca a viu como uma inimiga. Pelo contrário, ele estava pronto para se sacrificar não apenas para salvá-la, mas também para trazê-la de volta ao caminho certo. Esta verdade atingiu a alma de Azali com força, fazendo-a sentir remorso e arrependimento. Os pecados que Azali havia cometido eram irrevogáveis. Mesmo que pagasse com a vida, ela não poderia mudar os eventos dolorosos que ocorreram. A única coisa que ela podia fazer agora era corresponder a tudo que o professor Childman esperava. Não mais obcecada pelo ódio ou pelo desejo de poder, Azali estava determinada a se tornar a pessoa que seu professor sempre esperou que ela fosse. Azali olhou para Orphan uma última vez, a determinação clara em seus olhos. A partir de agora, ela viveria como seu professor desejava, e essa era a única forma de expiar todos os seus erros. Na jornada de aventura deles, havia não apenas desafios e perigos, mas também dois companheiros bastante únicos, Magic e Cleo. Magic, um jovem e entusiasmado adolescente com o sonho de se tornar um mago habilidoso, havia decidido seguir para aprender e aprimorar suas habilidades mágicas. No entanto, seu entusiasmo às vezes causava bastante problema para Orphan, já que Magic ainda era inexperiente em controlar seu poder. Cleo, por outro lado, uma jovem, tinha uma razão completamente diferente para seguir Orphan. Não por um desejo de aprender magia ou buscar conhecimento, mas simplesmente porque o tédio da vida cotidiana a havia levado a buscar aventuras emocionantes. A natureza travessa e vivaz de Cleo frequentemente levava a muitas situações cômicas. Orphan sabia bem que, mesmo se tentasse mandá-los embora, ambos não desistiriam facilmente. Portanto, em vez de continuar a discutir, ele concordou relutantemente em deixá-los acompanhá-lo, pelo menos pelos próximos dias. Embora um pouco irritado, Orphan entendeu que eles se tornaram uma parte indispensável de sua jornada. O próximo destino do grupo era a terra de Tarframe, um lugar de mistério e antiguidade. Não só famoso por sua beleza imaculada, Tarframe era também o local da Academia Fang, que havia treinado muitos dos magos mais poderosos, incluindo Orphan e Azali. Tarframe não apenas evocava memórias do passado, mas também abria muitos novos mistérios e desafios à espera. O grupo de 3 caminhou pelo caminho que levava a Tarframe, cada um carregando um humor diferente. Magic estava ansioso, esperando o novo conhecimento que poderia adquirir. Cleo desfrutava felizmente de sua jornada de liberdade. Orphan, com um olhar distante nos olhos, sabia que a jornada futura seria mais do que apenas uma viagem por uma nova terra. Poderia muito bem ser um confronto com muitos segredos sombrios do passado e uma verdade inevitável. Para evitar atrair atenção, Orphan decidiu pegar um desvio, mantendo-se longe das estações de vigilância espalhadas pela área.
Ele entendeu que essas estações de vigia poderiam relatar à igreja a presença de um mago na floresta, uma organização que nutria profunda animosidade contra os magos. A igreja, com seu poder e influência, sempre considerou a magia uma ameaça à sua fé. Portanto, Orphan evitou cuidadosamente quaisquer confrontos desnecessários, já que conflitos com a igreja trariam apenas complicações problemáticas. Quando a noite caiu, o grupo de Orphan enfrentou um novo problema. Sua reserva de comida estava diminuindo. O alimento armazenado não era suficiente para sustentar 3 pessoas. Enquanto Orphan e Cleo estavam sentados junto ao fogo que ia se apagando, Magic, como aprendiz, foi encarregado de encontrar comida. Ele teve que entrar na floresta escura para caçar algo comestível para o grupo. Apesar de ser aprendiz de mago, Magic não conseguia deixar de se sentir um parasita, tendo que trabalhar para servir a seu mestre e a Cleo. Enquanto vagava pela floresta densa em busca de comida, Magic encontrou inesperadamente uma garota estranha chamada Fiena. Ela apareceu de repente e parecia muito ansiosa, avisando Magic que ele deveria sair da área imediatamente para evitar perigo. Embora o evento tenha ocorrido tão rapidamente, e Magic ainda não tivesse tido a chance de perguntar a Fiena quem ela era e por que tinha dado um aviso tão urgente, a situação se complicou ainda mais. Assim que Magic ainda estava confuso, um grande grupo de aldeões apareceu de repente e rapidamente o cercou. A multidão, armada com armas rudimentares e olhos cheios de ódio, se aproximou. Magic tentou usar os feitiços básicos que havia aprendido recentemente, mas contra o grande número de inimigos, essas técnicas simples foram ineficazes. No pânico, ele foi atingido no ombro por uma flecha disparada pelo líder da vila, um homem alto e imponente. A ferida era dolorosa e o impedia de continuar se defendendo. Sem outra opção, Magic foi amarrado e arrastado como prisioneiro. Ele foi levado para a aldeia, onde foi mantido cativo. Enquanto isso, em outra parte da floresta, Orphan e Cleo perceberam que Magic estava desaparecido há muito tempo. Seguindo seus rastros, eles descobriram que a situação era crítica. Com sua habitual decisão, Orphan imediatamente planejou um resgate para seu aprendiz. Cleo, sempre combativa, participou com entusiasmo. Não demorou muito para os dois localizarem a aldeia onde Magic estava sendo mantido. A tensa operação de resgate começou quando Orphan e Cleo entraram secretamente na aldeia. Ao entrar, Orphan foi imediatamente atraído por uma bandeira tremulando no topo de um mastro de madeira. A imagem de uma criatura antiga e majestosa era claramente visível no tecido gasto. Orphan sentiu uma onda de espanto ao reconhecê-la como o emblema dos seres antigos, os eternos inimigos dos magos. Não era de se admirar que os aldeões agissem dessa maneira. Acontece que eles eram cultistas de dragão, uma fé profundamente enraizada na cultura aqui há séculos. Orphan lembrou-se do que havia aprendido. O continente foi originalmente dividido em 2 forças opostas. De um lado estava a igreja Kimlach, representando muitos que adoravam a deusa e viam a magia como uma ameaça a ser eliminada. Do outro lado estavam os cultistas do dragão, que reverenciavam o poder das criaturas míticas. Talvez este vilarejo pertencesse a estes últimos, uma comunidade vivendo sob a sombra protetora dos dragões, criaturas outrora dominantes e reverenciadas como divinas. Quanto mais Orphan pensava, mais claro ficava o entendimento sobre a profunda razão do ataque dos aldeões à magia. Não era apenas por causa da presença dele ou de Cleo, mas porque a própria natureza deles como magos representava uma ameaça para aqueles que acreditavam em dragões. Para proteger suas crenças e segurança, os aldeões agiram preventivamente, não deixando chance para forasteiros como Orphan ou Magic. Os pensamentos de Orphan remontavam a uma história distante, quando o continente abrigava 6 antigas espécies altamente inteligentes dotadas de poderes mágicos pelos deuses. Essas criaturas, embora exteriormente se parecessem com animais como lobos, ursos e equinos, possuíam poderes formidáveis e eram consideradas encarnações de dragões. Cada espécie carregava uma força divina distinta dentro de si. E apesar dos séculos passarem, a reverência por essas criaturas míticas ainda persistia em muitos lugares. Entre as 6 espécies antigas, havia uma particularmente conhecida por sua extraordinária inteligência, referida como os anjos. Ao contrário de outras espécies, sua única fraqueza era a incapacidade de se reproduzir sozinhos. Isso os obrigou a se integrarem à sociedade humana, tornando-se parte da humanidade há muito tempo. Esta integração levou à criação de uma nova raça, uma mistura de linhagens de anjos e humanos, magos humanos com poderes mágicos herdados dos anjos. Inicialmente, a coexistência com os humanos não levou a conflitos significativos. No entanto, com o tempo, houve uma mudança de mentalidade. Os anjos, orgulhosos de sua força e intelecto, começaram a acreditar que os humanos haviam roubado sua magia. Essa suspeita gradualmente evoluiu para uma crença profundamente enraizada de que a magia humana era o resultado de traição. Consequentemente, os anjos perderam a confiança nos humanos, que antes consideravam aliados. Esta cisão rapidamente se espalhou dentro da comunidade adoradora de dragões. Os seguidores dos dragões, que reverenciavam o antigo poder dos anjos, viam a aquisição de magia pelos humanos como uma afronta às criaturas sagradas.
Desde então, os magos humanos sempre viveram sob a ameaça de serem caçados pelos adoradores de dragões. A história intensificou-se quando a conversa da equipe de resgate foi abruptamente interrompida por um barulho alto. Os aldeões, ao descobri-los, rapidamente os cercaram com armas em mãos, não deixando espaço para escapar sem enfrentar problemas. Desta vez, as numerosas armas de fogo dos aldeões não permitiram que Orphan tivesse tempo para preparar feitiços para um contra-ataque. Ele foi forçado a usar toda sua força para escapar do cerco, buscando um lugar para se esconder antes de considerar os próximos passos. No entanto, até mesmo fugir não foi fácil. Os oponentes apertaram o cerco, forçando Orphan e seus companheiros a um canto apertado. Sem parar por aí, uma criatura gigantesca conhecida como o Dragão Profundo apareceu de repente ao lado de Orphan. O enorme dragão não usou violência física, mas atacou sua mente. Imagens caóticas e dor intensa inundaram como uma tempestade. A avassaladora sensação de perda de controle espalhou-se por todo o seu corpo, tornando impossível realizar qualquer magia de forma eficaz. Todos os aldeões eram seguidores devotos do Dragão Profundo, aderindo a numerosas instruções rígidas dessa antiga criatura. Entre eles, Fiena desempenhava um papel crucial não apenas como aldeã, mas também como a única freira capaz de transmitir diretamente as mensagens do dragão para todos. Sua tarefa não se limitava a seguir as ordens do dragão. Ela também mantinha a harmonia entre a criatura mítica e seus adoradores. No entanto, o que diferenciava Fiena era sua falta de ódio pelos magos, ao contrário dos outros devotos. Apesar de viver em uma comunidade que desprezava os magos e estava pronta para caçá-los, ela permanecia equilibrada e compassiva. A prova mais clara disso foi quando ela avisou Magic sobre um perigo iminente. Durante o tempo em que Magic foi capturado e detido na vila, Fiena não demonstrou crueldade ou ódio por ele. Em vez disso, tratou Magic com muita bondade, não diferente de um amigo. Ela não só lhe forneceu alimento e abrigo temporário, mas também compartilhou suas perspectivas sobre a missão que estava realizando. No entanto, Magic não podia deixar de se preocupar com Fiena. Ele temia que a freira honesta e bondosa pudesse ser explorada pelo velho chefe da aldeia, um homem de grande influência e natureza ardilosa para fins obscuros. Magic tentou convencer Fiena a deixar a vila com ele. Ele acreditava que se ambos escapassem, teriam uma chance de evitar as tramas daqueles que adoravam o Dragão Profundo, especialmente das mãos do velho chefe da vila, que parecia controlar tudo das sombras. Magic sentia que essa garota não deveria permanecer em um lugar onde sua vida poderia estar ameaçada a qualquer momento. Muitas pessoas, como o chefe da aldeia, não hesitariam em sacrificar alguém para ganho pessoal. No entanto, ao contrário da urgência de Magic, Fiena mantinha uma postura calma e firme. Ela sorriu tristemente, balançando a cabeça em recusa ao conselho de Magic. Fiena explicou que não podia abandonar suas responsabilidades. Como uma freira, ela foi incumbida de uma tarefa nobre pela espécie dos dragões, uma missão sagrada que não podia evitar. Ela sentia-se obrigada a cumprir o dever que a espécie dos dragões lhe havia confiado. Magic continuava a acreditar que seu mestre Orphan viria logo resgatá-lo dessa situação difícil. Ele tinha muita confiança nas habilidades de seu mestre, mas Magic não sabia que, naquele exato momento, Orphan também estava preso na masmorra escura da aldeia. Isso deixava Magic completamente alheio à gravidade da situação. Enquanto isso, sentindo-se grato pela ajuda de Fiena, sua mente não havia sofrido mais danos após o ataque do Dragão Profundo. Ela o havia curado, ajudando-o a recuperar força suficiente para enfrentar os perigos que se aproximavam. No entanto, assim que a situação parecia estar se acalmando, Orphan sentiu uma perturbação iminente. Naquele momento, Salua, uma das muitas figuras suspeitas da aldeia, apareceu. Ele correu para a masmorra com um olhar como se estivesse prestes a investigar algo. Percebendo que não tinha outra escolha, Orphan teve que lutar ferozmente para proteger seus companheiros. Não apenas Magic, mas também Fiena e muitos outros que ele prometeu proteger. Nessa situação tensa, Salua de repente sacou uma espada de vidro brilhante que refletia a luz das tochas na masmorra escura. Esta não era uma arma comum, mas um símbolo da igreja de Kinlac, provando que Salua não era apenas um aldeão comum. Aconteceu que Salua era um espião plantado pela igreja de Kinlac na aldeia, para realizar uma missão secreta de assassinar o chefe da aldeia, líder do culto de adoração ao dragão e uma das figuras poderosas da região. O final da batalha se desenrolou de maneira inesperada. Enquanto Salua estava ocupado duelando com Orphan, aproveitando uma oportunidade inesperada, Cleal aproximou-se silenciosamente por trás. Um golpe preciso com um bastão de madeira na mão deixou o espião inconsciente no ato. Seu corpo caiu no chão sem chance de reagir. Esta intervenção súbita encerrou abruptamente a batalha, deixando todos os presentes surpresos. Depois que a situação se estabilizou, Fiena começou a contar o que sabia sobre a sombria história desta aldeia. Segundo ela, um homem chamado MacDougall havia vindo à aldeia trazendo várias ferramentas de guerra novas.
Ele persuadiu e encorajou os aldeões a fabricar mais dessas armas para a defesa contra ameaças externas fora da floresta. Inicialmente, os aldeões concordaram para se proteger, mas à medida que MacDougall gradualmente ganhava mais poder, suas ambições também cresciam. MacDougall não parou apenas em proteger a aldeia dos inimigos, ele também tinha como objetivo expandir sua influência por toda a região e até tinha intenções de tomar os vilarejos vizinhos. O poder das armas e o medo que ele espalhou ajudaram MacDougall a se tornar gradualmente uma força que não podia ser ignorada na área. Ele estava tramando um plano perigoso para tomar o poder sagrado da Floresta Sagrada. De acordo com as informações compartilhadas por Fiena, o alvo de MacDougall é o coração desta terra sagrada. Acredita-se que contenha um poder misterioso protegido por dragões e criaturas antigas desde tempos imemoriais. Movido pela ganância e desejo de poder, as ambições de MacDougall vão além de controlar a aldeia, estendendo-se a manipular forças muito além da compreensão humana. Tais ações calculadas provavelmente não apenas afetarão os aldeões, mas também mergulharão toda a área em desastre. Se MacDougall conseguir alcançar o coração da floresta, é certo que Deep Dragon, a divindade dragão sagrada que protege essa terra, desencadeará sua ira. As consequências seriam devastadoras, pois a fúria do dragão poderia destruir tudo. A vila, sem dúvida, seria consumida nas chamas da fúria do dragão profundo. Nenhum dos que adoram escaparia desse severo castigo. Portanto, Fiena aconselhou Orphan, Magic e Cleo a saírem rapidamente dessa área perigosa. Ela entendeu que o tempo estava se esgotando e eles precisavam partir antes que tudo desmoronasse. Deep Dragon não perdoaria ninguém que ficasse para trás. Apesar disso, Fiena não tinha a intenção de fugir. Consciente do perigo iminente, ela estava determinada a ficar e apaziguar a ira de Deep Dragon. Sendo a única freira capaz de se comunicar com essa divindade, ela acreditava que apenas ela poderia fazer algo para prevenir o desastre iminente. Ela assumiu essa responsabilidade como parte de sua missão concedida desde o nascimento, e ninguém poderia substituí-la. Sem hesitação, Orphan rapidamente dirigiu-se para a sala do líder da aldeia, MacDougall, determinado a encontrar respostas para os recentes eventos trágicos. A porta pesada se abriu, revelando um espaço sombrio onde o velho líder da aldeia estava sentado em meio a uma luz fraca. O olhar de Orphan era afiado ao encarar o idoso. Sem qualquer cumprimento, ele imediatamente perguntou sobre o motivo por trás da tentativa do líder de apreender o coração da floresta, levando a uma tragédia desnecessária. MacDougall não mostrou medo ou remorso mesmo diante das consequências de suas ações. Em vez disso, ele explicou calmamente que sua intenção de tomar poder da floresta vinha de um desejo de proteger os aldeões da opressão da igreja Kinlac, um notório poder no continente. No entanto, suas explicações não fizeram nada para aplacar a raiva de Orphan. Para ele, sacrificar vidas inocentes para atingir um objetivo, não importa quão nobre seja em nome, é inaceitável. MacDougall, apesar de pressentir sua morte iminente, manteve-se firme em sua posição. Antes de dar seu último suspiro, deixou um aviso sombrio de que todo o continente em breve estaria condenado. Suas palavras ressoaram como uma maldição, tornando o ar na sala insuportavelmente pesado. MacDougall afirmou ter testemunhado o poder destrutivo de uma arma secreta pertencente à igreja Kinlac. Segundo ele, sem medidas preventivas a partir de agora, toda a vida no continente, incluindo muitas aldeias que veneram o dragão profundo, nunca encontrará paz. Embora suas palavras fossem pessimistas, elas instigaram um medo profundo nas mentes dos aldeões. Após o último suspiro de MacDougall, a chama de sua vontade parecia passar para os aldeões. Em vez de desanimados, eles se tornaram mais determinados do que nunca a cumprir o objetivo que ele havia deixado. A crença de que possuir o coração da floresta os ajudaria a se proteger da ameaça da igreja Kinlac tornou-se seu princípio orientador. Os aldeões se voltaram coletivamente para a freira, que acreditavam que os levaria à terra sagrada do dragão. A atmosfera na aldeia se tornou mais carregada do que nunca. Conversas eram ouvidas em toda parte, muitos olhos estavam cheios de esperança misturada com tensão. Embora a freira tentasse alertá-los sobre o perigo de usurpar aquele poder sagrado, suas palavras eram como vento passando por seus ouvidos. Para eles, esse era o único caminho restante para proteger suas vidas pacíficas ameaçadas. De repente, um enorme feixe de luz atingiu o centro da aldeia, causando uma terrível explosão que varreu tudo em um grande raio. A atmosfera já tensa agora estava repleta de ruínas e gritos de dor. A estranha luz não apenas destruiu o material, mas parecia sufocar a última e tênue esperança dos aldeões. Todos ficaram em choque, percebendo que a ira do dragão profundo havia de fato descido por causa dos muitos erros que cometeram. De cima, a figura imponente do dragão profundo apareceu com majestade inconfundível. Seus olhos brilhando em vermelho olharam diretamente para baixo. Em vez de fugir, os aldeões restantes ajoelharam-se no chão em desespero. Em suas mentes, este castigo era inevitável, e qualquer resistência seria fútil contra o poder da criatura divina.
Em meio às ruínas, Orphan apareceu, seu comportamento firme em contraste com o pânico de todos ao seu redor. Ele rapidamente usou magia para atacar e impedir que o dragão profundo causasse mais danos aos aldeões. Os olhos afiados de Orphan brilhavam com determinação enquanto ele invocava uma criatura menor, mais poderosa, a prole do dragão profundo. Orphan acreditava que a presença dessa criatura poderia ser a chave para a negociação, ou pelo menos para conter a fúria crescente. Ele ergueu o jovem dragão diante da presença avassaladora do governante do céu, como se quisesse transmitir uma mensagem de reconciliação. No entanto, o que recebeu em troca foi um olhar frio. Deep Dragon parecia impassível e destemido diante da tentativa de Orphan. Para a criatura antiga, o que estava acontecendo era inevitável, uma purga necessária para restaurar a ordem que havia sido perturbada pelos humanos. A voz autoritária do dragão trovejou como trovão em céus claros, fazendo a atmosfera parecer tremer. As palavras da criatura antiga estavam cheias de decepção e ira. Acusou os aldeões, que sempre foram protegidos pelas bênçãos da floresta e pela benevolência dos deuses, de ousarem conspirar para usurpar o coração deste lugar, um ato que não era apenas traiçoeiro, mas também ambicioso. A criatura divina enfatizou que este pecado estava muito além do perdão. Afirmou que, sem um castigo severo neste momento, as gerações futuras certamente repetiriam esses erros desastrosos. De acordo com o dragão, o perdão anterior das divindades havia sido interpretado como fraqueza, levando a uma ganância crescente entre os humanos. Os moradores, com a intenção de tomar o poder sagrado, haviam quebrado o equilíbrio mantido desde os tempos antigos. O olhar do dragão, afiado como uma lâmina, varreu cada pessoa na multidão, fazendo todos abaixarem a cabeça em medo e vergonha. Ninguém se atreveu a falar em defesa de suas ações, já que a acusação era indiscutível. A multidão tremia, ciente de que nada poderia persuadir a poderosa criatura a abandonar sua intenção de punir. Incapaz de ficar parado enquanto pessoas inocentes sofriam o duro julgamento deste ser poderoso, Magic, com sua rapidez de raciocínio e inteligência, imediatamente usou magia para criar uma camada de espaço ilusório que envolvia toda a área. Ao lado de Orphan, uma arma que havia sido preparada anteriormente foi sacada. Com um movimento decisivo, ele lançou a arma em direção ao enorme dragão. Naquele momento, ele proferiu um encantamento incendiando uma chama feroz que envolveu toda a área ao redor da criatura antiga. As chamas ganharam vida, com uma intensidade tão brilhante que parecia capaz de rasgar o céu sombrio. Uma explosão violenta seguiu imediatamente, sacudindo a floresta como um terremoto. Os rugidos de dor e fúria do dragão profundo ecoaram antes de serem completamente abafados pela explosão e pelo crepitar feroz do fogo. A forma massiva da criatura antiga gradualmente se dissolveu na tempestade de chamas. Fragmentos dela foram levados como poeira em uma tempestade. O poder terrível que outrora espalhou terror pela Terra Sagrada agora foi reduzido a cinzas e silêncio. No dia seguinte, o grupo continuou sua jornada, enfrentando novos desafios que os aguardavam. A maior preocupação de Orphan neste momento era ter que sustentar mais uma boca, uma tarefa nada fácil de gerir dadas suas finanças limitadas. Ele não conseguia parar de pensar em como lidar com essa situação, especialmente quando Cleo parecia totalmente alheia às muitas dificuldades à frente. O próximo destino do grupo é a Torre da Presa, um lugar repleto de memórias e também a fonte de inúmeros problemas na vida de Orphan. No entanto, antes de chegar lá, eles devem parar na cidade de Tarframe. Este não é apenas um ponto de trânsito, mas também onde Magic se matriculará na escola, iniciando um caminho acadêmico sério para se tornar um verdadeiro mago. Neste momento, a situação na Academia da Presa está mais instável do que nunca. Recentemente, houve tentativas consecutivas de assassinato visando os anciãos, criando uma atmosfera tensa e sufocante. Mais de 10 membros de alto escalão da academia foram misteriosamente mortos, causando confusão tanto entre os magos quanto no público. Rumores sobre esses incidentes estão espalhados, e a maioria suspeita que uma força clandestina está conspirando para derrubar a academia. De acordo com vários relatórios investigativos, os anciãos da Academia Fang descobriram um detalhe que aprofundou suas suspeitas. A aparência do assassino tem muitas semelhanças com Orphan, fazendo dele, involuntariamente, um alvo principal para os magos que caçam o perpetrador. A atmosfera torna-se cada vez mais opressiva, e Orphan não pode ignorar os rumores maliciosos que estão se espalhando. No caminho para Tarframe, o grupo de Orphan é obrigado a parar em uma pequena pousada nos subúrbios. Ao cair da noite, um evento inesperado acontece. De repente, eles são atacados por uma figura misteriosa. O agressor é incrivelmente ágil, não deixando tempo para reação. Orphan e Cleo correm para proteger Magic, mas apesar de seus esforços, o grupo não consegue ver claramente o rosto do atacante. No entanto, após causar o caos por um tempo, o estranho desaparece como se nunca tivesse existido, deixando um estranho pedaço de papel sobre a mesa. Ao pegar o papel, Orphan percebe que o conteúdo está escrito em uma escritura críptica que mistura uma língua antiga e símbolos mágicos. Após passar algum tempo decifrando, ele descobre uma mensagem com uma implicação sinistra. Quem realmente é o herdeiro?
Esta pergunta não apenas deixa o grupo perplexo, mas também evoca uma profunda sensação de ansiedade. Claramente, os assassinatos na academia e o incidente recente estão de alguma forma conectados. Alguém lá fora não está apenas perseguindo-o, mas também buscando semear dúvida e caos entre os magos. Em poucas horas, muitas das suspeitas de Orphan rapidamente encontram suas respostas. À medida que a escuridão começava a envolver o caminho deserto onde o grupo estava temporariamente, o mesmo agressor que os havia atacado anteriormente reapareceu, desta vez com um propósito mais claro. O oponente não se aproximou sorrateiramente como antes, mas avançou para enfrentá-los com confiança, com olhos penetrantes e uma presença ameaçadora que tornava a atmosfera quase sufocante. O confronto rapidamente escalou. O estranho não era apenas hábil em magia, mas também possuía surpreendentes habilidades de combate corpo a corpo. Cada um de seus movimentos era meticulosamente calculado, forçando Orphan a lutar na defesa. Apesar de seus melhores esforços, Orphan claramente sentia-se em desvantagem a cada golpe. Cleo e Magic só podiam ficar à distância, observando, com medo de intervir para não se tornarem um fardo. À medida que a batalha atingia seu clímax, outro personagem apareceu inesperadamente, mudando completamente a situação. Uma voz calma, mas poderosa, interrompeu a luta. Orphan, embora exausto, não conseguia tirar os olhos da pessoa com quem acabara de duelar. Quando a luz de uma tocha próxima iluminou mais claramente o rosto do oponente, o coração de Orphan apertou. A pessoa que atacava não apenas possuía habilidades de luta superiores, mas também tinha um rosto idêntico ao de Orphan de um ano atrás. Esta cena deixou Orphan sem palavras. Embora a batalha inesperada tenha terminado com a retirada do atacante misterioso, a tensão ainda pairava pesadamente sobre o grupo. Orphan, ainda cheio de perguntas sobre o assassino que tinha suas semelhanças, decidiu colocar essas questões de lado. Ele se virou para Cleo e Magic, notando a confusão em seus olhos. Respirando fundo, Orphan começou a apresentar a pessoa que havia intervindo e os ajudado a escapar da situação perigosa. Enfrentando os olhos curiosos de seus dois companheiros, Orphan olhou para a mulher que acabara de aparecer. Ela tinha longos cabelos negros com um brilho púrpura amarrados de forma arrumada, mas com algumas mechas soltas, um rosto afiado e olhos cheios de calma. A roupa que usava, no estilo da Academia Fang, exalava a aura de uma maga talentosa. Orphan falou lentamente com uma voz profunda, apresentando-a como Tis, sua irmã mais velha. Ela tinha sido uma das alunas destacadas da Academia Fang. Tis tinha sido uma parte importante das vidas de Orphan e Azali. Os três tinham vivido juntos por um longo período antes de ocorrer uma calamidade. Como a irmã mais velha, Tis não apenas cuidou de seus dois irmãos mais novos, mas também guiou e inspirou Orphan quando ele começou sua jornada mágica. No entanto, após alcançar muitos feitos significativos, ela foi incumbida de uma posição importante na Academia Fang. Com seu cargo atual, Tis recebeu uma casa espaçosa na área central da cidade, para conveniência tanto no trabalho quanto na vida. Agora, em meio ao caos que envolve a academia e aos perigos à espreita, Tis decidiu levar o grupo de Orphan para sua casa, um lugar onde pudessem descansar e estabilizar seus ânimos. A casa dela está localizada em uma área tranquila, cercada por árvores densas e antigas, proporcionando uma sensação de segurança e isolamento do mundo exterior. Este seria o lugar onde o grupo ficaria temporariamente, aguardando as últimas informações sobre o assassino que causava tumulto. Cleo parecia encantada com entrar na sala de estar de Tis. O interior da casa estava elegantemente decorado, combinando o estilo clássico da Academia Fang com uma atmosfera acolhedora. Nas paredes pendiam pinturas mágicas antigas. A mesa de Tis estava repleta de livros grossos sobre vários assuntos arcanos. Enquanto isso, Magic não conseguia esconder sua admiração pela extensa coleção de livros. Ele foi imediatamente atraído por um livro sobre táticas mágicas clássicas na estante. Orphan, ao contrário de seus dois companheiros, não demonstrou surpresa. Para ele, esta não era a primeira vez que estava aqui. No entanto, seus olhos refletiram brevemente uma expressão pensativa ao olhar para os itens decorativos familiares, lembrando-o dos momentos felizes quando os três irmãos viviam juntos. Como de costume, Tis manteve sua postura calma, preparou uma refeição simples e depois sentou-se à mesa com todos, começando a compartilhar o que sabia sobre a situação atual. Segundo ela, o assassino estava mirando não apenas nos anciãos, mas também pretendia semear o caos e minar a confiança dos estudantes na academia. O aspecto mais preocupante era que a face de Orphan estava sendo usada para enganar as pessoas, tornando-o um possível suspeito. No silêncio que se seguiu, todos sentiram a gravidade da situação. Cleo quebrou a atmosfera pesada, perguntando sobre o próximo plano. Tis aconselhou que, por enquanto, eles precisavam ser cautelosos e esperar por mais informações de vários investigadores dentro da academia. Tis rapidamente voltou para a academia, trazendo notícias importantes. Nos últimos dias, a série de assassinatos dos anciãos na academia levou muitos a suspeitar que Orphan era o autor. No entanto, após uma investigação minuciosa, Tis obteve provas que o inocentaram.
De acordo com ela, a pessoa realmente por trás desses incidentes tinha uma semelhança impressionante com Orphan quando era mais jovem, um detalhe que foi chocante e causou confusão generalizada. O relatório de Tease fez com que os membros da academia reconsiderassem o que havia acontecido. Definitivamente havia alguém tramando em segredo, criando deliberadamente mal-entendidos para incriminar Orphan. Esse impostor não era apenas responsável pelos assassinatos, mas também complicava a situação, levando muitos a desconfiar do jovem mago. As mortes misteriosas minaram seriamente a credibilidade de Orphan, e estava claro que isso não era coincidência. O caso se tornou mais complexo do que nunca, pois ninguém conseguia identificar a verdadeira identidade da pessoa por trás da máscara falsa de Orphan. Neste ponto, ainda havia muitas questões não resolvidas, então uma conclusão definitiva ainda não podia ser alcançada. Naquela noite, em um momento de silêncio, Orphan sentou-se sozinho na escuridão, ponderando tudo o que havia acontecido. Sua mente estava pesada, não só por causa das ameaças do Dragão Profundo e MacDougall, mas também porque muitas memórias há muito enterradas ainda o assombravam. Apesar de tentar ignorá-los, Orphan não conseguia escapar dos fantasmas do seu passado. Foi nesse momento que uma figura misteriosa apareceu de repente, quebrando o silêncio. Diante dele estava alguém com aparência e rosto idênticos aos seus, mas com um comportamento completamente diferente. O estranho falou sem hesitação, apresentando-se como Crilancilo, o nome que Orphan há muito deixou para trás. Ele alegou ser Orphan de 5 anos atrás. Sua voz era profunda e fria, mas misturada com arrogância. Era esperado que ele se tornasse o herdeiro do poder Razor, uma revelação que surpreendeu Orphan. A pessoa diante dele declarou-se Crilancilo, seu próprio eu do passado, o nome que ele havia abandonado quando decidiu se afastar do caminho que a Academia havia traçado para ele. Quando lembrado de se tornar o herdeiro do poder da navalha, Orphan recorda as grandes expectativas colocadas sobre ele quando era um jovem mago promissor. O poder da navalha simboliza o auge da força no mundo dos magos, e o sucessor escolhido se tornaria uma força capaz de mudar o mundo. Orphan já foi considerado o candidato mais promissor, mas eventos subsequentes o levaram a abandonar tudo, incluindo seu nome, Crilancilo. O impostor continuou com um sorriso zombeteiro, observando que Orphan já foi um indivíduo forte com potencial para se tornar o maior. No entanto, ele escolheu abandonar tudo para viver a vida de um nômade sem nome. A vida de Orphan tomou um rumo completamente diferente após um evento doloroso com Azali. Naquela época, Orphan tinha tudo, reputação e o potencial para se tornar o sucessor do Razor Power, uma posição que representa poder supremo no mundo dos feiticeiros e o ápice que todo feiticeiro aspira a alcançar. No entanto, em vez de continuar no caminho que o destino havia traçado, Orphan escolheu desistir de tudo. Ele se distanciou não apenas do direito de herdar o poder Razor, mas também de relacionamentos e reputação, sem nenhum arrependimento. Quando tudo aconteceu, Orphan não pôde ignorar a dor e a perda de Azali, a quem considerava como irmã. A transformação de Azali em uma criatura monstruosa em sua busca por poder infinito forçou Orphan a enfrentar o maior fracasso de sua vida. Foi o momento em que ele decidiu abrir mão de tudo para encontrar uma maneira de salvar Azali, independentemente do custo. Enquanto isso, enquanto Orphan seguia seu próprio caminho, Crilancilo, que afirmava ser o antigo eu de Orphan, continuava a atacar e matar muitos líderes do mundo dos magos. Os poderosos anciãos que podiam decidir o futuro do poder Razor foram brutalmente assassinados um após o outro. As ações de Crilancilo não eram sem propósito. Ele acreditava que ao eliminar muitos indivíduos poderosos e potenciais contendores pelo poder Razor, ele seria o único a reivindicar essa posição. Na manhã seguinte, Tease apresentou Orphan a 2 de seus alunos, um menino chamado Tifis e sua irmã Pática. Pouco depois, Tease mencionou que recentemente 2 anões tinham visitado, alegando conhecer Orphan. Sentindo algo estranho, Orphan entrou na sala e imediatamente os reconheceu como Vocal e Deden, nada menos que os 2 anões problemáticos. Orphan instintivamente franziu a testa, adivinhando que eles estavam novamente envolvidos em algum tipo de problema. Enquanto isso, em um canto da cidade, Vocal e Deden estavam de guarda, parecendo bastante satisfeitos consigo mesmos, como se tivessem acabado de receber uma missão importante. Entediados com a tarefa monótona, eles viram Cleo aparecer com seu lobo mágico, Loki. Estando com fome, Cleo não resistiu ao apelo da coxa de frango assada na mão de Vocal. Os 3 rapidamente se sentaram juntos para compartilhar a refeição. Justo quando o ambiente começou a se alegrar e a paz prevaleceu, um grupo de pessoas vestidas de preto surgiu do nada, aumentando instantaneamente a tensão. O líder deste grupo misterioso não hesitou em agir, usando uma agulha com droga para incapacitar rapidamente Loki e Cleo, fazendo com que ambos desabassem inconscientes no chão. Vocal e Daten ficaram horrorizados e sem entender o que acabara de acontecer. Eles não tiveram chance de intervir e Cleo foi sequestrada bem diante de seus olhos. Assim que o choque inicial passou, os 2 anões imediatamente correram o mais rápido que puderam, apressando-se para relatar o incidente.
Com sua habitual decisão, Orphan se preparou para partir em busca de resgatar seu amigo, enquanto também ponderava sobre a identidade do mentor por trás do sequestro. No fundo, Orphan não estava apenas preocupado com a segurança de Cleo, mas também sentia que o reaparecimento de Crilancilo do seu passado e esse sequestro poderiam estar conectados. Não foi coincidência que seu antigo eu de 5 anos atrás reaparecesse neste momento. Parecia que alguém estava orquestrando a aparição daquele impostor, tornando tudo mais complicado. Ao longo da jornada para encontrar Cleo, Orphan não apenas teve que enfrentar numerosos perigos de inimigos ocultos, mas também sentiu que estava sendo atraído para uma conspiração muito maior. Algo está manipulando tudo nas sombras, e o verdadeiro inimigo ainda não se revelou. Orphan sente que isso não é apenas um simples sequestro, mas possivelmente parte de um plano maior para prendê-lo. A cada passo, Orphan pensa constantemente no verdadeiro propósito da pessoa que criou Crilancilo, sua versão passada. Parece que o mentor quer recriar o que Orphan deixou para trás, decisões que uma vez mudaram seu destino e o de muitos que ele se importava. Mais importante, Orphan está determinado a não deixar este passado assombrado destruir seu futuro e a vida de Cleo. Um jovem estudante avisou Magic para ter muito cuidado ao interagir com Orphan. Rumores sobre ele sempre circularam como um vento cheio de meias-verdades e meia-ficções. Histórias orais sobre Orphan persistem desde 5 anos atrás até agora. Naquela época, Orphan era o orgulho da academia. Pessoalmente treinado por Tiltman, havia expectativas de que ele alcançasse o ápice da magia e possivelmente herdasse o título de Razor, um título prestigioso para os maiores magos. No entanto, nem todos viam Orphan dessa forma. Os anciões da academia começaram a temer que seu poder potencial se tornasse uma ameaça se escapasse do controle deles. Eles não queriam um herdeiro com um grande poder que não pudessem controlar. Portanto, enviaram secretamente um grupo de espiões para monitorar cada passo que Orphan dava. Cada uma de suas ações era observada de perto. O segredo em torno da existência desse grupo de espiões era conhecido por poucos, e Magic estava entre eles, graças a informações divulgadas por aquele estudante. Não está claro exatamente porquê, mas há rumores de que Orphan atacou brutalmente um espião misterioso, ferindo gravemente a pessoa. Dizem que Orphan ficou indiferente à vítima moribunda e friamente deixou o local como se nada tivesse acontecido. Esta história, embora ainda não comprovada, espalhou-se por toda parte e foi rapidamente exagerada. Como resultado, muitos começaram a acreditar que Orphan era realmente brutal, e a história tornou-se parte dos rumores infundados que cercam a sua reputação. Este incidente rapidamente levantou suspeitas entre muitos outros estudantes na classe de Childman. As pessoas cochichavam que as crianças treinadas naquela classe eram meros bonecos, apenas seguindo ordens sem qualquer compaixão ou moralidade. Rumores diziam que eles eram muitos indivíduos de sangue frio, prontos para destruir qualquer coisa e qualquer um que percebessem como obstáculos, sem hesitação. Esta história intensificou ainda mais a situação, fazendo com que os alunos de Tiltman, apesar de não terem feito nada de errado, fossem pegos em um turbilhão de suspeitas e desconfiança de todos ao seu redor. A imagem deles aos olhos dos de fora gradualmente se tornou a de indivíduos impiedosos que não conseguiam distinguir o certo do errado. Isso levou muitos a começarem a se distanciar dos estudantes da academia, até mesmo os vendo como uma ameaça. A batalha entre o atual Orphan e Crilancilo, sua versão do passado, foi extremamente feroz. Ambos conheciam tão bem o estilo de luta e as intenções um do outro que a maioria dos ataques era bloqueada antes de atingir o alvo. Orphan percebeu que continuar usando táticas antigas apenas prolongaria a batalha desnecessariamente, sem produzir resultados. Em uma confrontação desafiadora, Orphan reconheceu que não teria chance de vencer se fosse uma luta direta. Com raciocínio rápido, ele imediatamente colapsou o chão, criando uma vantagem súbita. E aproveitando o caos, ele invocou a Espada da Luz, um golpe tão poderoso que surpreendeu seu oponente misterioso. O oponente, com um olhar frio, revelou que o propósito dessa batalha não era apenas derrotar Orphan, mas também envolvia Azalea. Aquela mulher precisava de Orphan para um grande plano, e por essa razão, ele se tornou um alvo a ser eliminado. Ambos os lados engajaram-se em uma batalha feroz. Em um momento de perigo, a espada afiada do adversário perfurou o braço de Orphan, fazendo o sangue fluir incessantemente. Apesar da dor, Orphan não vacilou. Com determinação inabalável, ele contra-atacou com um golpe crítico, cortando o braço do adversário, fazendo o sangue jorrar, sinalizando uma ferida que não poderia ser facilmente curada, mesmo com magia. Sem perder tempo, Orphan usou um feitiço e mirou na fraqueza do inimigo. Ele então avançou com um movimento decisivo e poderoso. No entanto, o que Orphan não antecipou foi que seu oponente estava apenas fingindo estar enfraquecido. Na escuridão, o inimigo utilizou secretamente um poder oculto, criando uma explosão massiva que mergulhou a área em luz ofuscante e pressão intensa. O impacto da explosão desorientou Orphan, enquanto Crilancilo permanecia à distância com um sorriso presunçoso.
A figura diante dele começou a revelar uma verdade horrível. O oponente que Orphan pensou ser uma cópia de si mesmo era na verdade um boneco, uma criação amaldiçoada. O Crilancelo que ele enfrentava não era uma entidade completa, mas um boneco criado através da antiga magia de Killing Lloyd. Azali havia inscrito uma marca sombria no corpo deste boneco e usou uma espada amaldiçoada para atacá-lo. Aquela própria ofensiva transformou o manequim insensível em uma versão jovem de Orphan, idêntica a ele em todos os detalhes. Mas não parou por aí. A magia maligna gradualmente insuflou no boneco a capacidade de pensar, transformando-o em uma entidade consciente com ambições de substituir o próprio Orphan. Com o tempo, o boneco começou a desenvolver sua própria vontade, não sendo mais apenas uma ferramenta para Azali, mas nutrindo o desejo de tomar o lugar de Orphan não apenas dentro do grupo, mas também nos corações de todos ao seu redor. Quando Orphan enfrentou a ameaça de destruição, o misterioso manequim, originalmente sua cópia, começou a emergir com uma nova identidade, armado com poderosas habilidades mágicas e seu próprio plano. Este manequim tornou-se um personagem cheio de contradições. Ele não apenas acompanhou Azali em suas jornadas misteriosas, mas também gradualmente afirmou seu papel na história. No entanto, apesar de possuir uma força incrível, sua natureza artificial significava que nunca poderia escapar da realidade de ser apenas uma cópia. Orphan, apesar de enfrentar inúmeros desafios, encontrou forte motivação para continuar lutando. Relações profundas com amigos, muitas memórias preciosas e uma vontade inabalável tornaram-se as fontes de força que o impulsionaram a liberar todo o seu potencial. A confrontação entre Orphan e o boneco não foi apenas uma batalha mágica, mas também uma batalha de vontades. Cada golpe mágico carregava a determinação e o desejo de proteger o que era caro. Quando o manequim se despedaçou, Azali apareceu. Ela se aproximou calmamente com os olhos brilhando de determinação, convidando Orphan a se juntar ao seu plano secreto. Quando Cleo e Medic entraram na sala, a primeira cena que viram foi Orphan deitado exausto no chão após uma batalha extenuante. Anteriormente, em um palácio luxuoso, um assassino misterioso havia matado inúmeras pessoas enquanto procurava pistas relacionadas a um mapa importante. A atmosfera ali estava preenchida de escuridão, refletindo claramente o perigo do autor por trás deste ato sangrento. Assim que saiu da sala, Orphan foi subitamente confrontado por uma sombra correndo em sua direção com uma intenção assassina aterrorizante. Sem muito tempo para pensar, ele imediatamente se preparou para ativar um feitiço para contra-atacar. No entanto, antes que pudesse agir, Cleo e Medic apareceram de repente. Foi nesse momento de distração que o verdadeiro inimigo conseguiu escapar. Na manhã seguinte, Orphan foi a Tease para relatar a situação. Durante a tensa conversa, Orphan mencionou que havia eliminado uma entidade perigosa que ele descreveu como uma máquina destruidora de magos. No entanto, quando Tease perguntou quem estava por trás do controle daquela entidade, Orphan permaneceu em silêncio, seus olhos revelando uma profunda solenidade. Ele não queria revelar toda a verdade, em parte porque não queria envolvê-la em perigo e em parte porque ele mesmo tinha muitas coisas a esclarecer. Em seguida, Tease entregou a Orphan um documento especial, um relatório detalhado sobre as missões que ele havia realizado nos últimos 5 anos fora da Academia de Magia. No entanto, um detalhe surpreendente fez Orphan pausar. Ele não tinha sido expulso, o que deveria ter acontecido há muito tempo, e foi Tease quem alterou os registros para incluí-lo. Orphan e Tease, junto com Medic, dirigiram-se para a Torre Fang, considerada o centro do poder mágico. No caminho, a atmosfera entre eles estava relativamente leve, mas Orphan permanecia vigilante. Durante a conversa, ele perguntou a Tease se ela já havia tido conflitos com alguém que levaram a consequências sérias. Tease, com sua habitual confiança, afirmou que sempre recebeu respeito de todos. No entanto, sua resposta foi rapidamente contradita pela realidade. Logo após a conversa terminar, uma repentina tempestade de granizo surgiu, indo diretamente na direção deles. As pedras de granizo, grandes e pequenas, vieram com tanta força que ficou claro que não era um acidente. Neste momento tenso, os sentidos de Orphan ficaram mais aguçados do que nunca. Ele percebeu cada movimento dos indivíduos agrupados ao seu redor. Sem hesitar, Orphan mergulhou na batalha, enfrentando sozinho todo o grupo de adversários. Seus ataques eram poderosos, combinando magia e habilidades de combate harmoniosamente para rapidamente dominar cada inimigo. Nenhum dos atacantes em massa conseguiu resistir ao poder de Orphan por muito tempo. Após derrotar todo o grupo, Orphan aproximou-se de um deles para perguntar por que o haviam atacado. O adversário, com os olhos cheios de ressentimento, revelou que o ataque era um ato de vingança por seus companheiros, que haviam sido punidos anteriormente por Orphan. Algo nessa declaração pareceu-lhe familiar. Orphan pensou a respeito e rapidamente percebeu a conexão. Era provável que esses indivíduos estivessem relacionados a um chefe de aldeia que ele havia encontrado em uma missão anterior. Esse pensamento deixou Orphan ainda mais atento, pois tais relações interligadas poderiam levar a problemas ainda maiores. Enquanto Orphan considerava a situação, uma figura apareceu ao longe. Este recém-chegado era diferente dos inimigos comuns que ele acabara de derrotar.
O olhar afiado, a aura digna e a postura confiante fizeram Orphan reconhecê-lo imediatamente como uma figura importante. Era Aidran, um mago de alto escalão da Torre da Presa. O homem, que se apresentou como Aidran com um comportamento calmo e uma voz profunda, declarou que seu propósito era escoltar Orphan. No entanto, Orphan não se convenceu facilmente por essas palavras. Como teste, Orphan subitamente lançou um ataque rápido e poderoso para verificar as habilidades do outro. Aidran, com suas excelentes habilidades, desviou facilmente, tornando Orphan ainda mais cauteloso. Os dois entraram na Torre da Presa, e a atmosfera estava tensa a cada passo que davam. Ao chegarem ao interior da torre, um secretário de Fostar apareceu, solicitando educadamente, mas de forma urgente, que Orphan se encontrasse com este mago de alto escalão em particular. Conduzido à imponente sala de Fostar, Orphan estava curioso sobre o encontro inesperado. Fostar, com seus olhos penetrantes e voz autoritária, foi direto ao ponto. Ele revelou que o Aidran que Orphan acabara de encontrar era na verdade um espião. Esta informação atordoou Orphan momentaneamente, mas Fostar continuou a explicar antes que ele pudesse reagir. Segundo Fostar, havia somente uma classe na Torre Fang especificamente treinada em habilidades de assassinato, e essa era a classe UA. Os estudantes dessa classe foram treinados não apenas para se tornarem magos, mas também assassinos impiedosos. Fostar enfatizou que as ações recentes da classe UA se tornaram incontroláveis, e para manter o equilíbrio da Torre Fang, eles tinham que eliminar essa classe antes que as coisas escalassem ainda mais. A história não termina aí. Fostar colocou uma pilha de documentos na frente de Orphan. As páginas continham relatórios detalhados sobre as ações de Heidrun e dos estudantes envolvidos. Orphan folheou os documentos, seu rosto endurecendo ao ler sobre o massacre dos seguidores do culto do dragão. Os operativos treinados na classe UA, sob a direção de Heidrun, haviam executado todos os envolvidos, não deixando rastro exceto destruição. Ao sair da Torre Fang, Orphan caminhou em silêncio, somente envolta pelos avisos do mestre Yue, instando-os a não se tornarem inimigos entre si. Essas palavras o assombravam como um lembrete de que enfrentar o mestre não era apenas um desafio, mas poderia levar a consequências imprevisíveis. Embora Orphan não mostrasse, a tensão infiltrava-se em seus pensamentos, tornando difícil concentrar-se em outra coisa. Em outro lugar, Cleo e seus dois amigos tinham acabado de voltar de um passeio, ainda animados pelas histórias engraçadas que tinham compartilhado. No entanto, a alegria deles foi abruptamente interrompida quando avistaram uma figura com o rosto coberto destacando-se em um telhado próximo. Antes que pudessem reagir, a figura sombria desapareceu, deixando um ar pesado que parecia prenunciar desgraça. Quando Orphan chegou, ver Cleo com sangue na cabeça deixou-o chocado e furioso. Ao ouvir de Cleo o que havia acontecido, Orphan rapidamente conectou o evento a um assassino que ele já havia enfrentado antes. Determinado a não deixá-lo escapar, ele imediatamente se preparou para perseguir. No entanto, Tis bloqueou seu caminho inesperadamente. Sua expressão era severa, mas carinhosa, e ela sugeriu lidar com a situação, enquanto Orphan deveria focar em cuidar de Cleo, que claramente precisava de ajuda. Relutantemente, Orphan concordou, percebendo que o tratamento de Cleo era a prioridade. Enquanto Orphan cuidava dos ferimentos de Cleo, Tis seguia silenciosamente o rastro do assassino. Ao chegar ao centro da cidade, avistou um deles que se revelou intencionalmente como se quisesse atraí-la para uma armadilha. Em casa, após garantir que o ferimento de Cleo estava devidamente tratado, Orphan decidiu que não podia mais ficar de braços cruzados. Recuperando sua determinação, ele rapidamente se preparou e foi para a cidade. Tis continuou a seguir o homem mascarado, rastreando cada pequeno indício que ele deixava para trás. Ela finalmente parou em frente a uma casa dilapidada, envolta por escuridão e silêncio, como se há muito estivesse abandonada. Sem hesitar, Tis entrou, cautelosa, mas decidida. Ao subir as escadas, ela imediatamente percebeu que tinha caído em uma armadilha. Dois indivíduos a aguardavam lá, seus olhos cheios de intenção assassina e perigosa confiança. Um deles deu um passo à frente, e Tis ficou chocada ao reconhecê-lo como um ex-aluno da turma do mestre Yue. Ele não fez mistério sobre seu propósito buscando um mapa mundi, algo que Tis desconhecia completamente. Ela os pressionou por mais informações, mas suas respostas foram apenas sorrisos zombeteiros cheios de malícia. O confronto irrompeu logo depois. Tis rapidamente ativou sua magia, liberando ataques poderosos para esmagar seus adversários. No entanto, os dois não eram inimigos comuns. Eles coordenaram-se de perto com o objetivo claro de desabilitar a habilidade de Tis de usar magia. Percebendo sua vulnerabilidade, eles concentraram seus ataques em sua garganta para interromper a entoação de seus feitiços. À medida que ela gradualmente ficava incapacitada, eles se aproximaram, prontos para levá-la. Em um momento crítico, uma voz familiar soa, aguda e autoritária. Azali apareceu, seus olhos frios e fixos nos dois inimigos. Com uma determinação firme, ela declarou que não permitiria que ninguém fizesse mal a Tis. A presença de Azali fez os assassinos hesitarem, claramente sem força para enfrentar uma feiticeira tão poderosa. Após uma breve troca, eles rapidamente recuaram, deixando Tis atordoada e enfraquecida.
Quando Orphan chegou, seu olhar imediatamente se voltou para Tis, cujo corpo ainda mostrava sinais da feroz batalha. Ele a ajudou a voltar para casa em segurança, embora estivesse intrigado com a aparição inesperada de Azali. Naquela noite, enquanto descansava, Tis refletiu sobre tudo. Em seu estado atordoado mais cedo, ela vagamente se lembrou de ter visto Orphan e erroneamente pensou que tinha sido ele quem a salvou. Orphan, com um rosto pensativo, mas incapaz de esconder sua determinação, usou cuidadosamente suas habilidades de cura para tratar dos dedos feridos de Tis. Embora o processo de recuperação tenha corrido bem, os resultados não foram os esperados. Os dedos foram recolocados, mas pareciam ter perdido sua flexibilidade original. Orphan suspirou, sobrecarregado por um sentimento de impotência. No entanto, ele não expressou isso exteriormente, apenas encorajando Tis de que ainda não estava tudo acabado, e haveria formas de remediar a situação. À medida que a noite caía, Orphan saiu de casa. Seus passos o levaram a um canto tranquilo. Ele se sentou ali, ponderando sobre a complexa série de eventos que o envolveu em um vórtice de segredos e conspirações. A área estava silenciosa, com apenas o som do vento soprando suavemente. De repente, uma voz familiar quebrou a tranquilidade. Azali apareceu, tão majestosa e formidável como sempre. Ela se aproximou, seus olhos penetrantes revelando um sentido de urgência. Azali foi direta, compartilhando imediatamente informações cruciais. Ela revelou que, após uma série de ações obscuras, a classe mestre US entrou na fase final de seu plano. O objetivo deles é eliminar completamente aqueles que os opõem enquanto apreendem algo de imensa importância, o mapa mundi pertencente à família Browning. Para Azali, esse mapa não é apenas um artefato, ele incorpora o poder de mudar a ordem mundial. Enquanto Orphan ouvia, a voz de Azali tornou-se mais profunda, como se ela estivesse contando uma história de tempos antigos. Ela explicou que a história do mapa está entrelaçada com a história dos deuses. Há mais de 1000 anos, em uma era de caos, um dos deuses supremos, Swedenpoc, tramou para derrubar e aniquilar os outros deuses para tomar o poder absoluto. Azali continuou, seus olhos refletindo profunda contemplação, como se memórias de um milênio atrás ressurgissem vividamente. Ela explicou que antes de desaparecer do mundo, Suécia-Poc deixou para trás um tesouro conhecido como a Estratégia Nacional, também conhecido como o Mapa do Mundo. Não era apenas um mapa qualquer, mas um que continha poderes e conhecimentos capazes de controlar os fluxos do destino. No entanto, após séculos perdidos, os seus vestígios tornaram-se cada vez mais obscuros. De acordo com informações recentes que Azali tinha, o mapa havia caído nas mãos de Tiedemann, um outrora estimado feiticeiro com profundas ligações a Orphan. Azali advertiu solenemente que, esta noite, a classe master norte-americana certamente não perderia a oportunidade de atacar. Esses indivíduos estavam prontos para agir para obter o mapa, e seus objetivos não estavam limitados a derrotar Orphan ou Azali. Embora soubesse que ela e Orphan poderiam se defender, Tis era uma clara vulnerabilidade. Dada a sua condição atual, era inevitável que Tis se tornasse um alvo. Muitos inimigos não hesitariam em usar qualquer meio para alcançar seus objetivos, e Azali temia que isso colocasse todos em perigo. Antes de partir, Azali olhou profundamente nos olhos de Orphan, como se quisesse transmitir uma mensagem importante. Ela lentamente retirou um artefato antigo de sua capa, um legado da época de Swedenpoc, um item misterioso que Azali chamou de Pedra Angular Interdimensional. Azali explicou que esse item permitiria a Orphan mover-se entre diferentes dimensões, uma habilidade rara que poderia ajudá-lo a fugir ou até atacar o inimigo de forma inesperada. Orphan, após uma discussão cuidadosa com seus dois companheiros, os conduziu à base da classe. Esta era uma área secreta no fundo da floresta, cercada por fileiras densas de árvores e barreiras mágicas quase impenetráveis. Antes de entrar, ele desenhou um círculo mágico, ativando-o para criar um escudo protetor ao redor do grupo. Guiados pela luz que emanava do círculo, os três flutuaram lentamente através da barreira, entrando sem atrair nenhuma atenção. Dentro da base, o espaço era escuro e sufocante, com luz fraca apenas o suficiente para ver os objetos ao redor. Orphan liderava o caminho. Seus olhos examinavam continuamente cada canto, alerta a qualquer perigo à espreita, enquanto examinava a área. Uma figura desconhecida apareceu de repente. Esta pessoa não era outra senão Heidrun, um guerreiro mágico conhecido por sua força brutal e habilidade em lançar ataques surpresa. Antes que Orphan pudesse reagir, Heidrun levantou a mão e lançou ataques poderosos que sacudiram a área ao redor. No entanto, Orphan rapidamente usou magia ofensiva, desviando do ataque a tempo, e então criou uma pequena onda de contra-ataque para bloquear o avanço de seu oponente. O confronto durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para Orphan perceber que esse inimigo não era um adversário comum. Não querendo perder mais tempo ali, ele rapidamente ativou o círculo mágico novamente, levando o grupo para mais fundo na base, que se acreditava ser a área de treinamento da turma. A atmosfera tornou-se mais tensa do que nunca. As grossas paredes, armaduras deixadas há muito tempo e muitos vestígios de batalhas passadas faziam o lugar parecer um campo de batalha esquecido.
Enquanto Orphan liderava o grupo, uma voz profunda ecoou das sombras. Hydran se aproximou, um meio sorriso revelando uma expressão zombeteira. A luz das tochas na parede iluminava seu rosto, destacando uma longa cicatriz que ia da têmpora até o queixo, aparentemente provocativa. Ele perguntou a Orphan em um tom zombeteiro. Você já pensou sobre essa cicatriz? 5 anos atrás, quando Orphan chegou pela primeira vez à capital real, tudo ao seu redor estava cheio de estranheza e tensão. Entre a multidão nas ruas movimentadas, uma sensação de inquietação surgiu dentro dele, como se alguém estivesse silenciosamente observando cada passo que dava. E como esperado, Hydran emergiu das sombras de um beco deserto. Seu olhar frio fez Orphan parar, a inquietação agora se transformando em medo. Com um tom provocativo, Hydran aproximou-se lentamente de Orphan, aparentemente ansioso para iniciar um confronto. Ele questionou se Orphan achava que o Fang foi criado para treinar pessoas como ele com algum outro propósito além de matar Exile, a quem chamavam de bruxa caótica. Essas palavras atingiram Orphan como uma faca afiada, quase o sufocando. A compreensão de que o objetivo final do seu treinamento era destruir alguém que ele sempre considerou família tornava impossível para ele manter a calma. Em pânico, Orphan liberou inconscientemente o poder latente dentro dele. Um poderoso turbilhão irrompeu ao seu redor. A luz disso varreu o rosto de Hydran, deixando uma grande cicatriz da testa ao queixo, uma marca permanente desse encontro fatídico. No entanto, Hydran não se deixou dominar facilmente. Ele lutou no vórtice e então avançou direto em direção a Orphan, com a intenção de finalizá-lo com um único golpe. O tempo parecia desacelerar. Tudo o mais desapareceu, restando apenas a imagem do inimigo avançando e os olhos determinados de Orphan. Em um instante, Orphan ativou um feitiço de teletransporte, desaparecendo de sua posição original, fazendo com que Hydran errasse seu ataque. Antes que Hydran pudesse perceber o que tinha acontecido, Orphan apareceu atrás dele. Com um golpe poderoso, ele derrubou Hydran. Em um lugar estranho, Cleo lentamente abriu os olhos, mas, infelizmente, o assistente de Foctor estava por perto. Antes que Cleo pudesse dizer algo, ele de repente avançou, agarrando firmemente sua garganta, seus dedos se apertando como se quisesse extinguir seu último suspiro. O atacante não mostrou piedade, preparando-se para usar magia para acabar com ela. No entanto, naquele momento, um feixe de luz cortante atravessou o ar, decepando a mão do assistente, sangue jorrando violentamente enquanto ele gritava de dor. Com sua magia especial, Loki a salvou oportunamente da situação perigosa. Em outro lugar, Magic também foi teletransportado para um local completamente desconhecido. A paisagem ao redor era sombria, com estruturas desmoronando e um ar espesso com cheiro de decomposição. Ele tentou se acalmar, o isolamento fazendo sua mente girar. Quando Magic estava prestes a procurar uma saída, uma figura apareceu à distância, caminhando de forma vacilante, mas cheia de perigo. Era um membro da turma, que também parece ter sido pego no feitiço de teletransporte. Magic sentiu o perigo crescente enquanto a figura avançava em sua direção com velocidade aterrorizante. Sem outra opção, Magic rapidamente convocou um escudo mágico. A camada protetora transparente emitia uma luz fraca, no momento exato para bloquear um ataque direto. O impacto criou uma explosão ensurdecedora, forçando ambas as partes a recuar. Embora tenha escapado do ataque inicial, Magic descobriu que o precioso mapa que carregava havia caído nas mãos do oponente. O adversário rapidamente enfiou o mapa em sua roupa, um sorriso astuto revelando suas intenções provocativas. A raiva surgiu dentro de Magic, mas mais do que isso, ele temia se tornar um fardo para Orphan. Sem mais hesitar, ele tomou a iniciativa e atacou. Magic concentrou sua energia e disparou um poderoso feixe de luz diretamente no oponente. No entanto, o ataque não o feriu de forma alguma. Em um momento de vulnerabilidade, o inimigo contra-atacou, fazendo Magic escorregar e cair, aparentemente completamente derrotado. O oponente não conseguiu suprimir um sorriso vitorioso, mas à medida que a luz mágica do seu golpe se dissipava, a figura de Magic também desaparecia. Na verdade, ele tinha usado um feitiço de deslocamento espacial para evitar o golpe crítico. A tensa confrontação continuou, e desta vez, o atacante se preparou para desferir um golpe mortal. Antes que ele pudesse realizar sua intenção, um estrondo alto ecoou e uma bala mágica atingiu o atacante, derrubando-o no local. À distância, Factor avançou com uma postura calma. Orphan encurralou Hydran contra a parede com um chute poderoso que fez o oponente desabar, incapaz de resistir, seus olhos frios com um toque de escárnio. As palavras de Orphan carregavam um desafio. Se a cicatriz do lado direito não for suficiente, vou equilibrar o seu rosto. Estas palavras fizeram Hydran cerrar os punhos, mas todos os esforços para resistir foram inúteis, enquanto Orphan continuava a dominá-lo. Quando a tensão atingiu o ápice, Cleo apareceu, tendo sido teletransportada por Loki. Seu rosto estava pontilhado de suor, mas ainda mostrava determinação. Ela rapidamente contou que, quando o assistente de Factor tentou atacar Loki, ela aproveitou a oportunidade inesperada, usando toda a sua força para atacar por trás, derrubando-o instantaneamente. Livre da situação perigosa, ela rapidamente saiu com Loki para encontrar Orphan.
O grupo então se dirigiu diretamente para a sala da turma, onde o professor os aguardava com um livro na mão. Sua expressão demonstrava satisfação ao declarar que havia roubado o livro mais importante da magia. No entanto, a resposta de Orphan foi uma risada de escárnio que parecia abalar a sala. Sua zombaria fez o professor perder a paciência. Ele abriu o livro, esperando encontrar muitos segredos valiosos. Em vez de conteúdo importante, as páginas estavam cheias de rabiscos infantis, nada mais do que uma brincadeira. Enquanto a atmosfera na sala de aula estava carregada de tensão, Factor e Magia apareceram de repente. O olhar de Factor era sério enquanto ele declarava enfaticamente que as ações ilegais da turma na Torre Fang não poderiam ser ignoradas. Sua declaração fez o líder da turma rir arrogantemente, exibindo uma atitude de desprezo ao sugerir que apenas algumas pessoas não poderiam fazer nada contra ele e seus subordinados. No entanto, sua confiança desapareceu rapidamente quando Azali surgiu de repente. Sua presença carregava uma aura de autoridade que parecia congelar a sala instantaneamente. Ao ver Azali, o líder da turma imediatamente perdeu o controle, gritando descontroladamente e avançando contra ela com todo o seu ódio. Mas antes que ele pudesse se aproximar, Orphan rapidamente se colocou à frente, revidando o ataque com um movimento do braço. Os dois se envolveram em uma batalha feroz, mas não demorou muito para que o líder da turma desabasse, inconsciente no chão, dominado por Orphan. Azali avançou, com um leve toque de pena nos olhos. Sem dizer uma palavra, ela ergueu a mão e ativou seus poderes caóticos. Uma onda de magia emanou, envolvendo toda a classe. Em um instante, todas as suas memórias dela foram apagadas, deixando um estranho vazio em suas mentes. Ela se virou para ir embora, mas antes de partir, olhou para trás, para Orphan. Sua voz soou desafiadora, dizendo-lhe para ir à igreja de Kinlac se quisesse resolver essa questão. Sem esperar por uma resposta de Orphan, Azali usou magia e